Diz aí, o Zaraki chorou mesmo? Já foi designado um substituto para o Capitão Yamamoto? A Divisão Zero realmente tem um segredo misterioso e o mais importante, o Zaraki realmente morreu? Tudo isso e acredite, muito mais nesse vídeo destrinchado do episódio 9 de Bleach, A Sangrenta Guerra de 1000 Anos. Bora lá? Bem-vindo a Super Nerd Salve nerds! Vini na área. E aí, suave? O novo episódio de Bleach é o episódio que eu mais estava esperando, o que eu mais estava ansioso, e ele enfim mostra a revanche entre o Zaraki Kenpachi contra o Nohana. Isso aí, revanche. Uma segunda batalha entre os dois capitães do Gotei 13, mas não foi só isso não. Também vimos a nomeação do novo capitão geral e a continuação do treinamento mais estranho do Ichigo. Claro, nem tudo foi perfeito. Também tem uma reclamação para fazer desse episódio, de verdade. Uma reclamação que me deixa meio chateado. Mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. E serão 3 partes rápidas. Vamos lá? Primeira parte. Essa daqui já vai começar com a reclamação. Nesse arco A Sangrenta Guerra de 1000 Anos, o treinamento de Bleach com a Divisão Zero tá muito acelerado. E por mais que esse arco seja simples, pelo menos nesse começo, ele dá um ar de corrido demais, ele praticamente não fica nos palácios e no mundo. A gente acaba não tendo afinidade e nem um relacionamento com a Divisão Zero, e isso daí talvez prejudique no futuro, quando eles realmente entrarem em batalha. Porque ele sai do primeiro palácio, o do Tenjiro Kiriji, finalizando a recuperação do seu corpo e a Heiatsu, e indo para o segundo palácio e concluindo o treinamento lá, nesse mesmo episódio, sendo que nem metade do episódio foi focado no Ichigo de verdade, tipo Operação Relâmpago mesmo. Mas claro que a gente vê algumas paradas importantes, e um treinamento que não tem cara de treinamento, é tipo aquele treinamento característico do Dragon Ball. E a gente vê isso logo no primeiro palácio. O treinamento de Ichigo e Renji nas águas termais, que mais parece um descanso, é bem simples, mas na verdade as águas têm um poder imenso e é difícil de tolerar. Até os ajudantes do Tenjiro utilizam roupas grossas de proteção para resistir ao extremo poder das fontes, coisa que nenhum dos Shinigamis resgatados na Soul Society utiliza. Fora que a competição entre o Ichigo e o Renji começou e tá ficando hilário, engraçado demais. O Ichigo, após tomar um soco de Tenjiro, voa pelos ares, mas por sobreviver ele acabou recebendo alta. Na boa, jeito difícil e esquisito de dar alta. Já pensou se isso vira moda aqui no Brasil? Renji, que não queria ficar para trás de jeito nenhum do Ichigo, fala que também estava recuperado e toma um soco, mas ele nem se move. Então deu aquele ar de presença, de força e um desempenho superior ao do próprio protagonista Ichigo, que voou. Mas a verdade é que o Ichigo, quando tomou um soco, por reação e por reflexo, reagiu. E isso fez com que o Tenjiro fraturasse a mão. E nesse momento o Shinigami revela um ponto muito importante. E assustador também, que o Rei das Almas está interessado no Ichigo. Aí que fica sinistro, né? Tanto o Rei Quincy quanto o Rei das Almas têm um interesse em Ichigo. Por que será? Se você sabe, você que tá aí assistindo sempre me ajuda nos vídeos, comenta aí, pô, comenta aí porque eu tô curioso. O segundo palácio é o Gatonden. Eu acho que é assim que pronuncia. E é um palácio de comidas. E lá eles têm que comer bem, de verdade. Comer, encher a barriga. O treinamento é literalmente isso, comer. Mas é aí que a parada fica interessante. A sacada é o seguinte: tudo que eles estão fazendo, tanto nas fontes termais quanto na comilança, são rituais, selados pelo poder do Rei das Almas e pela história de evolução da Soul Society. Então a gente descobre uma parada bem legal. Cada Shinigami que faz parte da Divisão Zero criou algo novo na Sociedade das Almas. E quando eles são reconhecidos pelo Rei das Almas como parte da história da Soul Society, são autorizados a se juntar na Divisão Zero. Então Kiro, que é a Shinigami do segundo palácio, com uma curiosidade ainda, que utiliza tanta pressão espiritual para cozinhar que ela acaba emagrecendo e de verdade ficando muito gata. Criou a alma temporária, a tecnologia para colocar a alma dentro de um corpo. Ou seja, ela criou aquela tecnologia que deu origem ao Kon, aquele mascotezinho, leãozinho, tá ligado? E essa tecnologia se chama Jikon, e essa parada é a essência da sua comida, que aumenta o poder de alguém colocando pressão espiritual estranha no corpo de quem tá comendo. Então eles aumentaram seu poder comendo, literalmente isso. E não só aumentaram sua Heiatsu, mas também modificaram ela. E isso que é da hora.
queda. Tudo isso vai desenvolver um outro tipo de poder. E o melhor momento desse arco, na verdade, pra mim, é a revelação, que a próxima parada vai ser o Honden, onde reside o Oetsu Nimaiya, o homem que criou as Zanpakutos. Então o terceiro palácio vai ser imprevisível, interessante, insano e muito perigoso. E aí conclui a primeira parte, vamos para a segunda parte agora. Foi nomeado, enfim, o substituto do Capitão Yamamoto, e a hierarquia do comando do Gotei 13 mudou. Era o que eu já desconfiava. Kyorako foi nomeado Capitão-Geral do Gotei 13. E eu particularmente acreditava que essa escolha era evidente devido à frieza e à sensatez que ele mostrou após a morte do Yamamoto. Fora que ele acompanhava o capitão antigo desde quando ele era criança, e com toda certeza ele aprendeu muito, mas ele é ousado. E diria que ele é mais ousado até que o próprio Capitão Yamamoto. E sabe por que eu falo isso? Porque ele começou com uma ordem, no mínimo, controvérsia, indo contra tudo que estava sendo desenvolvido na Soul Society até então. Quer saber qual é essa ordem? Então, para eu falar, não esquece de dar o like. Tô zoando. Não esquece mesmo, tá? Porque às vezes passa batido. Mas a ordem é a seguinte. Ele encarou uma ordem antiga da Sereitei e vai autorizar um treinamento especial no Zaraki Kenpachi. Mas por que isso daí é tão complicado, já que o Zaraki é um aliado? Após Yamamoto treinar o Zaraki em Kendo, um dia somente, o seu poder se desenvolveu absurdamente. Então eles entenderam que o poder de Zaraki era assustador e que se ele desenvolvesse mais, ele poderia ser um risco à Soul Society se um dia ele se revelasse. É o Zaraki sendo Zaraki, né? Então ele designou o Nohana a essa missão e um novo treinamento começa. Mais ou menos, eu diria, porque esse treinamento mais parece uma luta de vida ou morte. E aí que a terceira parte vai chegar. E de verdade, é a melhor parte. Muken foi o palco da revanche entre Zaraki e o Nohana, um local realmente adequado, conhecido como Inferno Inferior, completamente isolado do mundo exterior. E além disso, é um espaço infinito, algo completamente fantástico, até para o mundo do Bleach. Utilizado como prisão na maioria das vezes, mas só para aqueles criminosos bem poderosos, como Aizen. Realmente é um lugar sinistro que parece tema do Mortal Kombat para uma luta. Mas por que foi escolhido esse local? Porque lá o Zaraki vai poder usar todo o seu poder livremente. E quando Zaraki chega, lá estava Yachiro Nohana, a primeira Kenpachi, e a mulher que derrotou Zaraki pela primeira vez. Na verdade, Yachiro foi um nome autoproclamado por Heitsu Nohana, antes mesmo dela fazer parte do Gotei 13, antes do Yamamoto recrutar ela e transformá-la na primeira capitã da 11ª divisão, aquela mais violenta, forjada pelo seu estilo e pela sua espada. E ela era conhecida como Yachiro, 8.000 estilos, a criminosa mais letal e violenta da Soul Society. E lá estava ela, com seu cabelo enfim solto, mostrando uma cicatriz acima do peito, que a gente não tinha visto antes porque a sua trança propositalmente escondia. Mas na boa, não era só o seu cabelo que estava diferente. Ela estava com um olhar frio e impiedoso. E ela sabia que um dos dois iria morrer naquele treinamento. E seu objetivo era libertar toda a força de Zaraki, algo que ninguém tinha visto antes. E lá naquela conversa a gente descobre que durante uma luta rápida e perigosa de espadas, que tanto a cicatriz que estava no peito dela, quanto a cicatriz no rosto do Zaraki foi feito um pelo outro. Uma inimiga que Zaraki admirava tanto, que até utilizou seu nome para batizar uma pequena menina que ele encontrou mais pra frente, a sua tenente, Yachiro. Mas a verdade é que Zaraki, que lutou com Nohana quando criança, ficou mais fraco. Pelo menos ela falou isso, ao invés de ficar mais forte. E o Nohana o mata com uma espada que literalmente atravessa o seu pescoço. Mas não antes do Zaraki chorar. Isso aí, deixar uma lágrima escorrer seu rosto, falando que ele ia morrer sem vencer ela ao menos uma vez. Essa seria a maior frustração da vida dele. No instante seguinte, ele aparece vivo, como se nada tivesse acontecido e como se a morte dele fosse uma lembrança. Mas aí, fala pra mim, o que aconteceu? Como ele morreu e voltou à vida? Ou será que tudo isso foi uma ilusão? Ele afirmou que quando ele lutou com ela pela primeira vez, ele sentiu o gosto do medo e a alegria e a adrenalina da batalha. Antes dela, a vida era um completo tédio. Mas então ela foi culpada por ele ter ficado mais fraco depois de tantos anos? E para ter todas essas respostas a gente tem 3 opções. A primeira, esperar a semana que vem o anime explicar. A segunda,
ler o mangá, e a mais rápida, clicar no vídeo Zaraki nerfado que tá no final desse vídeo para você saber todos os detalhes e todos os segredos do passado do Zaraki e dessa luta, e também o poderoso e insano despertar da sua Bankai. Fala aí, qual que você vai escolher? Mas independente de tudo isso, eu só posso te agradecer por você que assistiu o vídeo até aqui. Se curtiu, não se esquece de se inscrever no canal para fazer parte do nosso clã, o clã do Super Nerd Star. E a gente vai se ver no próximo vídeo, certo? Combinado? Então bora lá. Super Nerd Star, tchau!